Boa noite, pessoal. Começamos então mais uma semana de estudos. Hoje é 10 de setembro, a gente está na semana 4 e hoje nós teremos uma participação especial da psicóloga Elaine, que ela fez uma parceria aqui conosco para ajudar vocês nessa parte da preparação psíquica, emocional para o concurso. Ela tem uma grande experiência nessa área, já tem ajudado bastante gente no enfrentamento de concurso, e a Ilane está conosco, uma parceria desde a turma passada, ela ajudou já alunos aqui nossos, então o nosso objetivo é dar condições plenas para vocês se prepararem para o concurso. E essa foi uma das maneiras que a gente viu. Eu percebi que muitos alunos tinham muito conhecimento do método, de história e geografia, mas na hora de aplicar isso lá na hora do concurso, barrava nessa questão da ansiedade, da preocupação, da carga que sentia na hora de fazer a prova e acabava travando e não tinha condições e não conseguia fazer a prova. Então, por isso que a gente fez a parceria com a Elaine, nesse sentido de estar ajudando vocês, tá bom? Então, Elaine, obrigado pelo seu tempo, pela participação, pela nossa parceria, e vou deixar então a palavra contigo para você se apresentar, apresentar o seu trabalho, tá bom? Qualquer Tá coisa, bom, problema técnico, você me avisa que eu estou aqui à disposição, tá bom? tá bom, tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, o Coronel, e obrigada a vocês também, né, pelo tempo aí. Prometo que eu vou ser breve, tá? Vou dar uma breve explicação de como a gente faz esse trabalho, né, com relação a provas e, na verdade, basicamente, a gente trabalha com o controle da ansiedade, né? Então, o que que a gente tem, né? A gente vê que os índices de aprovação em provas com o uso da terapia cognitivo-comportamental, né? É uma linha da psicologia que chama TCC, são variáveis, né? Mas alguns estudos mostram resultados muito promissores. Por exemplo, alguns estudos indicam que os candidatos que utilizam a TCC pode melhorar o seu desempenho em até 20 a 30%, né? Especialmente aquelas pessoas que têm níveis muito altos de ansiedade, né? Com outras situações da vida. E isso acaba se refletindo também, né, na hora de fazer uma prova, porque é um momento muito estressante, né? E por que que acontece isso? Porque a TCC ela é muito eficaz na redução da ansiedade, né? Que pode levar a um melhor desempenho em provas e concursos. Ela também, além disso, de trabalhar com a ansiedade, ela proporciona melhorias na organização mental e no foco. Então, ela também tem se mostrado muito eficiente com relação ao desempenho acadêmico e profissional, né? Como ela reduzindo a ansiedade relacionada às provas, aumentando o foco e a motivação indiretamente, isso pode aumentar as chances de aprovação, né? Então, com técnicas específicas, a gente faz esse controle da ansiedade, né? Esse manejo da ansiedade, não é eliminar a ansiedade, porque é impossível eliminar a ansiedade, inclusive, até ajuda em algumas situações, mas nesse controle da ansiedade, essa regulação emocional e essa questão do foco, né? Organizar os estudos, gerenciar o tempo. Então, esses dados, eles mostram que a TCC pode ser uma ferramenta muito valiosa para quem busca melhorar o seu desempenho, né, acadêmico e profissional. Além disso, ela também é muito eficaz no tratamento de condições psicológicas como a depressão, né? Além da ansiedade, ela também ajuda muito com a depressão. Estou falando isso porque o alcance do trabalho não é só para esse momento de vocês de prova, que vocês vão fazer esse concurso, né? Que eu sei que é super importante, mas também para trabalhar outras áreas da vida de um modo geral, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Basicamente, essa teoria, né, essas técnicas, elas ajudam a modificar padrões de pensamentos disfuncionais, né? O que que são isso? Esses pensamentos, eles prejudicam o desempenho, por exemplo, o medo do fracasso, a procrastinação. Então, a gente usa técnicas que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, como reestruturação cognitiva e exercícios de relaxamento, e diminuindo, assim, o estresse e a ansiedade em situações de alta pressão, né, de muita cobrança. Por exemplo, né, grupos de pesquisa e publicações na área destacam que essas intervenções podem ser úteis na melhoria de habilidades necessárias para o estudo
como a concentração e o que eu falei lá em cima, né? O gerenciamento do tempo, isso é muito importante, né? Essa organização na hora de estudar, fazer essa estruturação, esse gerenciamento do tempo adequado para ser mais produtivo. Então, para quem a TCC, ela é a prática consistente das técnicas, né? Isso é importante, tem que ser uma constante, né? São técnicas que precisam ser repetidas, repetidas e repetidas, né? Até que o paciente consiga ter essa grande diferença aí nos resultados. Então, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho como que são algumas das técnicas utilizadas, tá? As principais são reestruturação cognitiva, né, que envolve questionar e desafiar pensamentos disfuncionais. Ela ajuda a identificar as crenças negativas e substituir essas crenças, esses pensamentos, por pensamentos mais realistas e positivos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Alguém está muito estressado antes de uma prova, e aí a pessoa pode pensar assim: eu vou falhar, eu não vou bem nessa prova. Com a reestruturação cognitiva, né, essas técnicas que a gente vai fazendo ao longo das sessões, ajudaria a mudar esse pensamento, né? Por exemplo, para algo como, eu estudei e eu estou preparado para enfrentar a prova, né? Isso já muda muito a perspectiva, essa interpretação da situação. Outra técnica também muito utilizada é a exposição gradual. Ela visa enfrentar gradualmente situações temidas. Então, no contexto de uma prova importante, por exemplo, o paciente pode praticar exposição à ansiedade. Como que ele faz isso, né? Fazendo simulados, se tiver a oportunidade de fazer esses simulados, eu acho que vocês têm, né? Ou revisar o conteúdo da prova repetidamente, né? Isso vai ajudar também a diminuir a ansiedade, porque ela vai aumentar a confiança, né? Aquele assunto, aquela questão já não vai ser tão diferente, já não vai ser tão desconhecida, vai acabar ficando mais natural. E técnicas de relaxamento, né, que pode incluir exercícios de respiração, meditação, relaxamento muscular progressivo, que ajudam também a reduzir muito o estresse e a ansiedade. Treino de habilidades sociais, né? A gente pode pensar que, mas habilidades sociais numa prova, né? Mas melhorar a interação com os outros é fundamental para a gente reduzir o estresse também, né? E ter uma boa qualidade nessas interações. Então, através dessas habilidades de comunicação assertiva e estratégias para lidar com as situações sociais desafiadoras, a gente pode atingir ótimos resultados. E, por último, né, monitoramento de pensamentos e emoções. Como que é isso? A gente incentiva, né, os pacientes, as pessoas a manter um diálogo, um diário, quer dizer, para registrar seus pensamentos e emoções, né? Então a gente chama de RPD, é Registro de Pensamento Disfuncional. Por que o pensamento é disfuncional? Porque ele causa um sofrimento, ele traz uma dor, certo? Também é muito utilizado esse RPD. Isso ajuda a identificar os padrões de pensamento, os padrões de comportamento, porque a gente repete padrões, como eu falei, em várias áreas da nossa vida, e desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Então, resumindo, concluindo, né, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com pensamentos e comportamento, ela pode melhorar significativamente o desempenho acadêmico e profissional, especialmente, né, melhorando o foco e reduzindo, ajudando a controlar essa ansiedade, ok? Basicamente, a prática consistente dessas técnicas, ela pode fazer uma grande diferença nos resultados das provas, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou pedir para o Coronel Romeu disponibilizar meu contato, tá? Para vocês. A gente trabalha, como ele falou, com uma parceria. Se vocês tiverem interesse, a gente faz aí um plano especial para vocês, tá bom? E, e é isso, tá? Aqui tem os meus contatos. Depois o Coronel acho que vai colocar no grupo também, para quem tiver interesse, para quem precisar, independentemente da prova também. A gente pode trabalhar essas questões em outras áreas da vida, como eu falei, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês, por disponibilizar esse tempinho aí precioso dessa aula. Tá bom? Beleza, Obrigada, Coronel. beleza. Eu posso abrir para uma pergunta para quem quiser? Eu sei que você está com tempo, Não, claro, pode fazer. está tranquilo. Alguém tem alguma pergunta Uhum. aí, pessoal, para fazer? Bem, então eu tenho. Eles nunca têm perguntas, eles nunca têm pergunta, nunca perguntam. É que no início é assim mesmo. O pessoal fica constrangido, fica com É, receio.
Mas quando Mas se eles chega estão perto do. constrangidos, imagina eu aqui, né? Também, ó, fazendo meu enfrentamento aqui, meu controle de ansiedade aqui. Pois é, um monte de militar te olhando, Não observando. é? Pois é, precisa aplicar as teclas de TCC, né, para poder Só eu enfrentar. sei como é enfrentar isso. Mas tá tudo bem. Mas então, como ela disse, a gente tem uma parceria e ela faz um valor especial aí para quem é do curso, né? E aí, Lani, minha pergunta é o seguinte: quanto tempo, quantas sessões seriam suficientes assim para ajudar na preparação? A TCC é conhecida por ser uma terapia mais rápida, né? Por que que ela é mais rápida? Porque a gente define metas. Então, a gente trabalhando com uma meta específica, no caso, eu quero me sair bem nessa prova. Aí a gente consegue fazer aí, não tem um número certo de sessões, isso depende muito de cada um, tá? Mas, basicamente, cerca de 10 sessões, eu acho que trabalhando com foco, com uma meta específica, a gente consegue já ter excelentes resultados. Legal. E assim, outra pergunta, o que que é mais eficiente? Começar a fazer agora, desde o início, no início da preparação, né? Porque o concurso é lá em maio do ano que vem, ou deixar para fazer mais próximo? O que que seria mais interessante, assim, Independentemente né? do tempo, do período, de quando começar, coronel, vai ser bastante útil, assim. Só não pode deixar para começar muito pertinho, né? Então, se a gente está falando de 10 sessões aí, a gente está falando pelo menos 2 meses e meio, 3 meses antes, né? Agora, se for o caso de tratar outras questões também, outras áreas da vida, e não for o foco específico nessa questão da prova, da ansiedade, aí sim, o ideal já é começar para a gente também identificando esses padrões e mudando também algumas áreas da vida que forem necessárias, né? Que tiver essa demanda. Ah, sim. Que pode ser que não seja especificamente para o concurso, mas alguma área da Uhum, vida que está impactando nessa ansiedade para prestar a prova, né? exatamente, Ah, exatamente. tá joia. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tentei quebrar o gelo aqui para deixar aberto, mas o pessoal está meio tímido aí. No começo é assim mesmo. Primeira Mas semana. se Quando tiverem chegar, perguntas também, né, sim. pode me mandar um WhatsApp aí, eu respondo com o maior prazer. Qualquer dúvida, tá bom? Estou à disposição mesmo, Tá bom. Então tá. certo? Obrigado, Então, então, boa Elaine. aula. Obrigada a vocês. Boa aula, boa sorte e até a próxima. Valeu. Eu que agradeço aí a parceria. Tenho certeza que quem precisar, não se constranja, manda uma mensagem para a Elaine, que ela é uma excelente profissional, tem trabalhado aqui com a gente e pode ajudar vocês nesse momento, né? Eu tive vários alunos aqui, vocês já são a 10ª turma, já tem 10 anos, e nós começamos a parceria o ano passado, poderia ter sido antes, porque alguns alunos que passaram aqui conosco, tinha um que fez 4 vezes a prova, 4 vezes o curso aqui, e ele falava claramente que ele ficava muito nervoso da hora de fazer a prova e não conseguia desenvolver. Infelizmente, ele não passou no concurso, né? Ele ia muito bem nas tarefas, nos simulados, eu dava um feedback super positivo para ele, mas essa questão da ansiedade realmente pegou. Por isso que me veio, né, um insight de poder chamar a Elaine para ajudar. Tá bom, pessoal? Então, obrigado mais uma vez, Elaine, pela parceria e pelo seu tempo. Obrigada a vocês, gente. Boa aula, boa noite para vocês. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.